Para você, não deve ser nenhuma novidade que existe aí dezenas ou até mesmo centenas de padrões de candles. E toda pessoa que está iniciando no mercado financeiro acaba iniciando ali pelos padrões de candles, que não está errado, já que os padrões de candles são os gatilhos de entradas que a gente vai utilizar ali no dia a dia para operar, tá? Mas essa quantidade gigantesca de opções que a gente tem para utilizar como gatilho de entrada pode acabar sendo uma forma de dificultar a vida do iniciante, já que a gente tem aí centenas, né, de alternativas. Eu particularmente uso apenas 2 padrões de candles para fazer as minhas operações. E no vídeo de hoje você vai aprender um desses padrões de candles, que é o setup 1, 2, 3, o padrão de candle 1, 2, 3, que é um padrão simples e que já vai colocar dinheiro no teu bolso se você souber operar. E você vai aprender a operar esse cara nesse vídeo, tá? Que eu vou te ensinar como que você faz para identificar ele, como que você entra nele e onde você posiciona o teu stop loss, tá? Então já deixa um like nesse vídeo aqui. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, porque toda terça-feira, às 7h45 da noite, tem um vídeo novo aqui para te ajudar a sair do ponto zero e fazer ali tua primeira operação com técnica, sabendo exatamente o que fazer. Então vamos pro vídeo? Eu já vou aqui compartilhar a tela do Profit com vocês. Primeiro passo, a gente vai aqui tirar do gráfico, né? A gente depois volta aqui no gráfico, tá? Primeiro eu vou te ensinar aqui como é que é o padrão. E é importante você assistir esse vídeo até o final para entender aqui todos os detalhes, tá? Nessa primeira parte eu vou te apresentar o padrão, como que ele é formado, tá? E como que você faz para entrar nele. E depois a gente vai para o gráfico para você entender como que você vai operar ele no gráfico, tá? Porque nem todo padrão é operável. O 1, 2, 3 não é operável, todo 1, 2, 3 que aparece no gráfico, tá? Então tem uns detalhes que eu vou te passar aqui nesse vídeo. É importante você assistir esse vídeo até o final para entender esses detalhes, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo de compra, tá? Então, partindo da premissa que a gente tem um mercado que está fazendo um pullback, tá? Vou falar aqui de um padrão de continuidade. Então aqui o mercado está em um início de um pullback, tá? Ele estava aqui numa pernada de alta, aí veio e iniciou um pullback. Nesse pullback, a gente teria basicamente candles negativos, né, que pode ser candles pretos, para quem utiliza o gráfico ali preto e branco, como eu utilizo, né, os candles, mas aqui a gente vai utilizar vermelho, tá? Então tem aqui um candle negativo, tá? Candle vermelho, tá? A formação desse cara aqui, ela não importa. Pode ser um candle assim com corpo relativamente grande, como eu estou fazendo aqui. Pode ser um candle com corpo relativamente curto, não importa, tá? A formação dele. O importante é que a gente tenha esse candle aqui. O próximo candle que aparecer, não importa a cor dele, tá? Esse aqui importa. Esse aqui tem que ser um candle negativo, um candle vermelho, nesse caso aqui, tá? O próximo candle, ele pode ser tanto vermelho como verde. A cor dele não importa. O importante é que ele tem uma abertura, né? Ele tem uma abertura, ele pode cair ou pode subir, não importa. Vamos falar aqui que ele é vermelho, então ele caiu um pouquinho. O importante é a mínima dele, tá? Essa mínima aqui. Essa mínima dele precisa ser mais baixa do que o candle anterior, tá? A gente precisa dessa configuração aqui. Esse candle aqui, ele poderia ser, por exemplo, verde. Não tem nenhum problema, tá? Ele poderia ser aqui, ó, verde. Mas essa mínima aqui precisa ser mais baixa que a mínima do que no anterior, para a gente ter ali basicamente a formação, o início da formação do padrão, tá? A cor desse candle no meio, que é o candle 2, não importa. O importante só é a mínima dele para a gente, tá? Já o candle seguinte, a cor dele importa. Ele precisa ser um candle verde, um candle comprador, tá? Já que a gente está falando aqui de um setup, né, um padrão de candle que é comprador, nada mais justo do que ter um candle comprador dentro do padrão, tá? Se não tiver um candle comprador, com que referência eu tenho que ali realmente o mercado vai começar a subir a partir dali, né? Então, o próximo candle que aparecer aqui, esse cara aqui, ele precisa ser um candle comprador, tá? E de preferência dessa forma aqui, ó, um candle comprador com força, tá? O que seria força? Uma barra, né, que se destaque aqui nessa região e fecha ali próximo da máxima, tá? Se fechar na máxima, melhor ainda, mas nem sempre vai fechar, né, na máxima. Então, que feche próximo da máxima, tá?
Então aqui a gente tem a formação do 1, 2, 3 de compra, que seria basicamente uma mínima mais baixa e depois uma mínima mais alta, tá? Se a gente tiver essa configuração aqui de mínima mais baixa, depois mínima mais alta, a gente tem aqui a formação de 1, 2, 3 de compra. E como é que eu faço, Newton, para entrar nesse padrão? Muito simples, tá? Você vai entrar na renovação da máxima aqui do Candle 3, tá? Por exemplo, se ele fechou lá em R$15, tá? A máxima, o fechamento dele aqui foi em R$15, a máxima dele foi em R$15. Quando der lá R$15,01, ou seja, um centavinho acima, você pode entrar nessa operação, tá? Tem que esperar essa renovação da máxima do candle, tá? Se ele tivesse aqui um paviozinho para cima, você iria olhar a máxima ali desse pavio, tá? E só entra depois que renovar a máxima desse pavio, renovar a máxima do candle, tá? O stop você vai posicionar aqui embaixo, tá? Do candle 2. Eu gosto de colocar ali entre 2 a 5 centavos para baixo, tá? Não gosto de colocar ali coladinho, tá bom? É um operacional que você tem aqui um risco-retorno bem grande, porque normalmente você vai ter isso aqui de risco, que é basicamente o tamanho de um candle, né? A gente tem 2 candles aqui, e um retorno de pelo menos isso aqui, tá? Por que pelo menos isso aqui? Porque tem esse topo aqui anterior, tá? Tem muita gente que espera o mercado subir, depois cair, tá? E nessa queda, ele espera romper esse topo anterior para ir aqui no rompimento entrar. Para que eu vou esperar um rompimento aqui desse topo anterior para ativação do pivô, se eu posso entrar aqui embaixo e já pegar esse início do movimento aqui desde a raiz? Então, esse padrão 2, 3 vai servir para isso, para você antecipar o movimento, o rompimento de um pivô, tá? Porque eu falo que minimamente o risco seria isso aqui, porque aqui pode formar um topo duplo, alguma coisa assim, dependendo ali do contexto do mercado, tá? Então, a gente teria ali um risco de retorno bem favorável aqui nessa operação, tá? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 de compra. 1, 2, 3 de venda é basicamente a mesma coisa, só que inverso, né? A gente vai olhar as máximas, tá? Só para contextualizar aqui rapidinho, tá? Que é a questão do 1, 2, 3 de venda, para não ficar uma coisa assim, só olhar as máximas. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho nele, tá? Então, basicamente é o que? A gente teria uma tendência de baixo, movimento de baixo, alguma coisa assim do tipo, né? Inicia ali um movimento corretivo, tá? E nesse movimento corretivo vai ter ali basicamente aquele último candle, penúltimo candle comprador dentro dessa correção, tá? Aí vai vir um próximo candle, é o que eu vou botar vermelho, tá? Já que o candle do meio é irrelevante a cor dele, né? Então vou botar aqui, ó, corzinha vermelha, tá? E que a gente teria a formação de um PFR, que pode ser operável também, mas a gente tá falando de 1, 2, 3 aqui, né? Próximo candle aqui, que é o candle 3, é um candle de baixa, tá? Candle precisa ter uma formação relevante pra gente, tá bom? Eu vou botar um paviozinho aqui para dizer que ele não fechou na mínima, tá? Então a gente tem aqui 1, 2, 3 de venda, que seria basicamente o quê? Uma máxima, tá? A gente agora tem que olhar as máximas quando for venda, tá? Uma máxima, depois uma máxima mais alta e depois uma máxima mais baixa, tá? A entrada seria na renovação da mínima do candle 3 com stop aqui na máxima do candle 2, tá? É sempre essa formação, a gente entra na renovação da mínima do candle 3 ou da máxima, né, do candle 3 quando é de compra e o stop ali na mínima do candle 2 quando é compra e na máxima aqui do candle 2 quando é venda, beleza? Vamos lá para o gráfico para eu te mostrar alguns exemplos. Então aqui, então Bradesco, vamos utilizar o Bradesco mesmo como exemplo. Aqui tem vários exemplos de 1, 2, 3 e é importante que você observe agora que você vai ver o que eu falei lá no início, que padrão de candle toda hora vai aparecer, mas nem todos são operáveis e vou te mostrar aqui o porquê, tá? Vamos iniciar nesse movimento de baixo aqui. Então a gente teria aqui basicamente um movimento de baixo, né? A gente tem aqui médias apontando para baixo, tudo mais, tá? E a gente tem aqui alguns padrões, tá? Alguns padrões que são operáveis e outros não. Por exemplo, esse aqui ele é operável porque ele está ancorado nas médias, tá? A gente tem aqui basicamente o que? Uma máxima mais alta e depois máxima mais baixa. Não foi exatamente isso que eu acabei de desenhar ali para você de um padrão de candle vendedor? A gente tem essa referência aqui, tá? Que é um padrão de candle vendedor ancorado nas médias. Preste atenção, tá? Isso é muito importante.
ancoragem nas médias, principalmente se ele faz essa correção aqui na 21, ela é muito importante e mostra essa reação vendedora, tá? Essa retomada dos vendedores na tendência de baixa. Porque ali eu tenho um indicativo que os vendedores querem derrubar o mercado cada vez mais e tenho um gatilho de entrada de forma técnica. Eu não vou estar entrando, eu acho que vai continuar caindo. Não, eu tenho uma entrada de forma técnica, tá? Então eu posso entrar aqui na renovação da mínima do candle 3 e o stop ficar ali na máxima do candle 2, tá? E Nilton, como que eu defino o meu ponto de saída da operação? Você pode utilizar uma vez o risco, tá? Então você basicamente pegaria aqui, ó, uma vez o risco. Você pode colocar duas vezes o risco, tá? Ou você pode utilizar projeção de Fibonacci, tá? Eu não vou falar de projeção nessa aula aqui, porque senão a aula vai ficar extensa, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo só de projeção, então você pode ir lá nessa aula depois que concluir esse vídeo aqui, e aí você vai conseguir unir esse padrão de candle que eu estou te ensinando com essas projeções para determinar alvos das operações, tá? Mas aqui a gente tem um excelente exemplo de 1, 2, 3 de venda, tá? Aqui mais na frente, ó, a gente tem 1, 2, 3 de compra, tá? Olha só aqui, ó. Aqui a gente tem 1, 2, 3 de compra, tá bom? Porque a gente tem basicamente o que aqui? Uma mínima, né? Eu acabei de falar, né? Mínima mais baixa e depois uma mínima mais alta. Então isso aqui caracteriza o padrão de 1, 2, 3 de compra, correto? Sim, correto. Só que aí a gente tem que analisar o contexto, tá? Existe aqui um movimento de baixa, ou seja, o mercado está caindo, tá? O mercado está caindo. Então eu vou entrar no 1, 2, 3 de compra acreditando que o mercado vai subir, sendo que aqui eu só tenho a formação de um fundo caracterizado aqui pelo 1, 2, 3 de compra, mas eu não sei se a partir dali o mercado vai subir, eu não vou comprar, porque não existe contexto para comprar ali, tá? É tanto que o mercado ele subiu um pouquinho e depois iniciou o movimento de queda novamente, tá? Então, sempre que as médias 9 e 21 estiverem alinhadas para baixo, procura sempre por fazer operações a favor delas, tá? Então, sempre procura por padrões de venda. E quando for o contrário, né, tiver aqui o ascendente, as médias apontando para cima, sempre procura por compras através desse padrão, tá? Aqui, ó, a gente tem um exemplo muito bom de compra, ó, que eu, inclusive, eu operei ele, tá? Tem um vídeo aqui no canal onde eu expliquei o racional dessa operação. Aqui a gente tem a formação de 1, 2, 3 de compra, onde eu tenho aqui, ó, uma mínima, depois uma mínima mais baixa, depois uma mínima mais alta. E olha só que interessante isso aqui. Esse candle aqui, ele é um candle branco, ele é um candle positivo, tá? O ideal do padrão seria que ele fosse um candle negativo em cor, tá? Porque em percentual ele é um candle negativo, tá bom? Porque a gente botar aqui o mouse em cima dele, ó. Vou botar aqui o mouse em cima dele, ó. Você vai ver que nesse dia aqui, a variação do Bradesco foi de menos 44%. Então, ele é um candle branco, tá? Ele tem uma formação branca aqui. Só pelo motivo de que ele abriu aqui embaixo, caiu, né, em algum momento e depois fechou aqui em cima. Só que em relação ao fechamento do anterior, ele fechou mais baixo. Então, ele é um candle negativo com a cor branca, tá? Então, a gente tem aqui o padrão ok, tá? Tem 1, 2, 3 aqui. A entrada seria na renovação da máxima do candle 3, tá? Renovou o máximo que no dia seguinte eu posso entrar. E o meu stop fica aqui na mínima do candle 2, tá? É sempre assim. Entrada na renovação da máxima do candle 3, stop na renovação da mínima do candle 2, tá? Então aqui a gente tem um excelente exemplo de operacional quando ele está dentro de um contexto legal, tá? Olha aqui, ó, outro contexto que tecnicamente, né, ficou lindo, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3 de compra aqui, onde a gente tem aqui, de novo, uma mínima mais baixa, depois mínima mais alta, e esse cara aqui é um candle gigantesco de compra, né, é um candle ali que, cara, vai subir o mercado agora, o mercado vai disparar, e não, ó, ele renova a máxima, né, então teoricamente teria dado entrada, só que depois vem e te estopa, porque padrão de candle toda hora aparece, mas padrão de candle operável tem que ter contexto. Newton significa que vai aparecer padrão de candle comprador e uma tendência de baixa e eu não posso comprar? Pode, se estiver dentro de um contexto, estiver longe das médias, por exemplo, aí você pode fazer
uma possível operação, mas se caso tiver aqui próximo dessas médias, como esse exemplo, aqui ó, na cara da 9, como esse exemplo aqui mais embaixo, você não vai operar esses padrões de compra numa tendência de baixa, tá? Só opera os padrões de venda em tendência de baixa e de compra em tendência de alta, beleza? É assim que você deve operar. Aqui, por exemplo, ó, falando agora de outro detalhe, tá? Aqui, ó, a gente tem, teoricamente, a formação de 1, 2, 3, tá? Olha só aqui, ó. Aqui a gente tem, teoricamente, a formação de 1, 2, 3, porque eu tenho uma mínima, correto? Uma mínima mais baixa, depois uma mínima mais alta. Então, olhando aqui as mínimas, eu tenho, né? Formação de 1, 2, 3 aqui, né? Mas lembra daquela regrinha que eu te falei que o candle 3 ele precisa ser um candle positivo quando a gente está falando de compra? Esse cara aqui não é positivo. A gente vê que o fechamento dele aqui, ó, é mais baixo que o fechamento anterior. Ou seja, tem uma, além de ser um corpo vermelho aqui, né, existe uma variação negativa aqui, tá? O ideal seria que esse cara aqui, ele fosse um candle positivo dessa forma aqui, ó. Se ele fosse dessa forma aqui, aí ficaria lindo para mim entrar na operação, tá? Que eu teria 1, 2, 3, que o candle 3 é um candle de compra, ó, até que o mercado deu continuidade, né? Mas como não foi dessa forma que aconteceu, o ideal é que você não entre nesse cara, tá? Aqui a gente já tem o mercado formado, a gente vê que o mercado foi, tá? Mas eu poderia não ter ido porque não tinha um contexto legal, tá bom? E você também poderia ter entrado nesse aqui mais embaixo, ter pegado até um preço melhor aqui na compra dessa tendência de alta, tá? E outra coisa, tá? Para a gente fechar aqui, procure por operações onde o padrão está aqui, ó, ancorado nas médias, tá? De 9 ou 21, tá? Sempre ancorado nas médias. A gente vê aqui, ó, que esse aqui, que eu acabei de falar, que não é um contexto ideal, ele não está ancorado na média de 9, que é a média de curtíssimo prazo, tá? Então, se ele não está minimamente aqui, foi lá encostar na média para dar continuidade, existe um risco ali do mercado acionar aqui tua entrada, depois ele voltar aqui e te estopar, só para chegar aqui na média e depois continuar o movimento, tá? Então, procura por operações que ele está ancorado pelo menos na 9, tá? Se ele vir ancorado na 21, mesma coisa. Pega ali operações onde ele está ancorado na média de 9 ou 21, tá? Aqui em cima não tem 1, 2, 3, tá? Mas se tivesse, a gente tem aqui mínima mais baixo, mínimo mais alto, mas não tem 1, 2, 3 por causa do mesmo contexto aqui de baixo. Mas aqui, mais uma vez, ó, não está encostado na média, não está ancorado na média. Então, toma cuidado com esses padrões que não estão minimamente ancorados nas médias, tá? Porque são padrões que pode dar entrada e depois vir te estopar só para ancorar na média e depois dar continuidade ao movimento, tá? Eu gostaria muito de te dar aqui mais detalhes desses padrões, porque, como você viu aqui, algumas dicas, né? Existem padrões que são operáveis, existem padrões que não são operáveis, e para isso você precisa analisar o contexto do mercado. Mas a gente já está aqui com 20 minutos de vídeo, então já está um vídeo longo, né? Eu gostaria de ter trago um vídeo menor, tá? Mas infelizmente, para mim te entregar uma informação de valor, uma informação que vai agregar conhecimento para você, eu preciso trazer um vídeo um pouco maior, tá? Mas eu gostaria de trazer mais coisas, porque não é só isso, tá? Tem mais coisas. Caso você tenha interesse, comenta aqui parte 2, que eu trago um vídeo só com dicas de como que você pode analisar o contexto do mercado para operar esses padrões, que é o 2-3 que a gente está falando aqui. Também tem o PFR no meu canal, que é outro padrão de candle que eu utilizo muito, tá? Esse vídeo trouxe valor para você, para o seu conhecimento, você já vai saber como operar isso aqui. Deixa o like nesse vídeo, comenta alguma coisa para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, tá? Isso é muito importante para me entender que você está aqui comigo, que você está consumindo conteúdo e que eu traga para mim também trazer mais conteúdos de valor para você, tá? Então já deixa o like aqui, comenta alguma coisa, compartilha com aquele teu amigo que também está iniciando no mercado financeiro. Isso aqui que eu ensinei, eu utilizei aqui o gráfico do Bradesco, mas vai servir para qualquer outro ativo, tá? Você pode operar com opções, isso aqui que a gente pode analisar o ativo para entrar nas opções, mas você também pode operar day trade, se for o caso, sabe? Se você gosta de operar day trade, tá? Então vou ficando por aqui e até a próxima terça-feira, onde a gente terá um novo vídeo, tá? Tchau, tchau.